Olá, eu sou Olívia Taveiros, executiva do Metropolitano Maceió, o maior programa de relacionamento Art Deco do Brasil e agora em Miami. Não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum episódio do Pod Metropolitano. E hoje nós temos a honra de entrevistar Marcondes Malta. Nós vamos explorar hoje um pouquinho da tecnologia residencial e da automação, né, Marcondes? Isso. Você que é o expert no assunto, tem uma história poderosa aí para contar. E eu já quero dizer assim, seja muito, muito bem-vindo. Oi, Nívia. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né, em a gente poder estar batendo esse papo sobre um assunto tão bacana e tão atual, né, que é a tecnologia. Exatamente. Né? E a gente agora senta nessa mesa, tem a Olívia aqui do lado, que está representando o Metropolitano. Essa rede de relacionamentos, né, Olívia? Isso. Que tem feito toda a diferença. As nossas empresas parceiras fazem toda a diferença no Metropolitano Maceió. Isso. É muito gratificante, né, receber Marcondes aqui para contar um pouco, né, da empresa Home Digital, Opa, nossa parceira. Nossa. A gente quer ir um pouquinho mais além, Marcondes. A gente quer saber a história do Marcondes. É assim, sentou para podcast, meu amigo. Você não tem como se livrar. A sabatina é grande, vamos embora. Isso, a gente quer saber de tudo. Isso é mesmo. Cíntia, Marcondes, é família, isso. é home digital, como nasceu. Então, falar um pouquinho de mim para a gente começar, né? Isso. Eu me formei em administração, tá? Eu tive uma empresa antes da Home Digital que era de informática, então passei muito tempo com informática. E quando o mercado começou a ficar muito saturado, a gente teve que fazer uma procura de um produto mais especializado. Sim. Tá? E foi quando a Cíntia, minha esposa, ela deu a ideia da gente ver automação. Ela é arquiteta e muito visionária. E ela sugeriu a gente trabalhar com essa área, que era uma coisa muito nova, isso 18 anos atrás. Era uma área muito nova, né? E aí a gente saiu atrás de fornecedores, produtos, conhecer o mercado, para que a gente pudesse trazer para nosso estado um produto realmente diferenciado e que eu tinha já uma grande visão de que seria uma coisa cada vez mais presente na vida de todos, né? A tecnologia, ela não retroage, ela sempre avança. É verdade. E tecnologia, Nívia, é um tipo de produto que a tendência é massificar e reduzir custos. Verdade. Tá? Então, a partir do momento que a gente vai tendo uma produção maior, a tendência de queda de valor é grande. Então, de quando a gente começou para hoje, já quebrei muita preocupação de cliente que tinha quanto a valor, quanto a produto, né? Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande em sempre ter um bom produto, sempre ter um bom fornecedor e sempre ter uma boa instalação. São 3 pilares muito importantes para que a gente fique tranquilo junto ao cliente. Né? Importante isso. Mas, voltando um pouquinho para Marcondes, você me disse que fez administração. Terminei a administração, isso, aí depois entrei para essa área já do comércio. Ah, então você já entrou, já foi empreender quando já terminou. já terminei, já cheguei a ter uma panificação arrendada, já pensou, por isso que eu fiquei... Mas aí foi quando meu irmão fez um convite, que ele mexia com essa área de informática, e a gente terminou montando a sociedade. E passei um bom tempo nessa área até que o mercado começou a ficar muito saturado e resolvemos partir para o sistema de automação, né? Um produto novo. E isso que eu falei, né? Então, fui atrás de fornecedor, fui atrás de produtos. Então, dei muito murro em ponta de faca, como fala, né? Que era tudo muito novo, a gente não conhecia. E eu sempre tive uma preocupação muito grande em conhecer pessoas, conhecer empresas. Porque a minha preocupação era essa, né? De botar um produto para um cliente e depois a pessoa tiver um problema, como é que eu vou ficar? Né? Quem é que vai me dar esse suporte? Né? E graças a Deus, eu acho que 95% dos fornecedores aqui do país, eu já fui a cada um deles para conhecer realmente a empresa, conhecer as pessoas, que acho que é muito importante em qualquer lado comercial, né? Porque a hora da venda sempre é flor, né? E agora, na hora que se tem algum problema, como é que um se comporta? E era essa a preocupação que eu tinha. Gente, eu tenho que ter um suporte muito bacana que eu vou estar junto com o cliente.
Então, se eu precisar, como é que eu vou ter essa retaguarda, né, de suporte? E, assim, hoje eu consegui ter um contato muito bom. A Home Digital, graças a Deus, ela tem um nome muito forte aqui no mercado, tá? Mas não só aqui no mercado, até a nível nacional também, ela é bastante conhecida pelo tempo que a gente tem de mercado e pelo trabalho que a gente desenvolve nesse período, né, de fazer a coisa certa. E, graças a Deus, conseguimos ter uma exclusividade aqui em Alagoas, que para mim eu acho que é um motivo de muito orgulho, porque é você saber que você está ofertando para o cliente um produto diferenciado, um suporte diferenciado, não é? E isso nos tranquiliza aí bastante. É verdade. Pioneiros, então quer dizer que vocês foram pioneiros. A Home Digital foi pioneira aqui em Alagoas, mas foi uma empresa quase que pioneira no país, porque tem muito pouca empresa naquela época. Então chegamos chegamos a fazer alguns projetos, tá? Fizemos um projeto para o Ronaldo Fenômeno lá em São Paulo, porque quando iam procurar empresa de tecnologia, chegava na gente, né? Então desenvolvemos um projeto e para isso eu procurei uma empresa parceira local, porque qualquer suporte já estaria uma empresa lá junto, mas deu para desenvolver toda a parte de projeto, deu para ir lá, foi bem bacana, né? E você saiu acompanhando essa evolução da tecnologia, né? Nessa questão da automação, de som, de sonorização. Na realidade, na Home Digital, a gente, na época que lançamos, a Cíntia sempre tem alguma ideia bacana, e ela, na época, ela disse, Marcondes, vamos lançar o PTI. Eu digo, que danada é PTI, né? Que danada é PTI. E ela disse, olha, como a gente já tem vários, como o cliente já tem vários projetos em mãos, é um arquitetônico, é um elétrico, é um hidráulico, estrutural, ele não tem o da tecnologia. Então, PTI a gente vai chamar de projeto de tecnologia integrada, que seria um complementar, Nívia, para automação, para o áudio e vídeo, para a parte de rede, monitoramento e aspiração central. Olha. Então, esses são 5 produtos que a gente trabalha bastante lá na empresa, né? Com a ideia de pegar o cliente no início de projeto e fazer com que ele deixe uma infraestrutura para qualquer momento que ele queira mais na frente colocar qualquer produto desse, não ter mais problema de infraestrutura. Para deixar pronto, Deixar pronto, né? E assim, e você querer e poder é uma alegria, né? Mas você querer e não poder mais é uma frustração. Com certeza. Verdade. Então, na hora que você deixa essa infra, tudo mais na frente se torna mais fácil. É verdade. Então, vocês hoje trazem esse diferencial de estar agregando o projeto, né? Isso. Não é só eu chegar lá na sua loja e comprar um produto, é eu chegar lá na sua loja desde o zero e dizer assim, eu estou construindo e eu quero fazer o projeto que é da parte técnica, da sonorização, da automação. Nívia, a gente é um dos primeiros que entra com o cliente em contato, depois de um arquiteto, uma pessoa que ele contrate, mas a gente entra no início da parte de projeto e a gente não se desliga mais do cliente. Imagina. Porque a partir do momento que a gente coloca um produto com uma automação, qualquer necessidade que ele tenha mais na frente de ampliação, de troca de produto, a gente vai ter que ter esse contato. E por isso que é muito importante o cliente saber onde é que vai estar comercializando isso aí. Porque não é, como eu falei, como eu procurei os meus fornecedores para ter um suporte bacana, um cliente vai ter que procurar uma empresa que ele possa ter suporte também bacana. Isso. Então, meu celular continua com o mesmo número, meu celular não desligo, né? E você imagina, aí completando 18 anos de empresa, se eu tivesse bronca, eu não conseguiria nem desligar, né, ficar mais tranquilo quanto a um celular. Deveria estar tocando o tempo todo com problema, mas não. A gente instala e fica tranquilo porque sabe do produto que a gente está colocando lá para os clientes. Maravilha. Parabéns. A Home Digital, ela nasce a partir dessa... dessa ideia, né, de se começar um novo produto, um novo negócio, né? Então, criamos o nome, né, Home Digital, e a partir daí a gente foi para uma FEICOM, uma feira de construção lá em São Paulo, já para poder contactar alguns fornecedores. E por coincidência, lá num corredor da FEICOM, eu encontrei com um amigo meu, Cláudio, que ele era
quem nos atendia na SMS, que era aquela loja de no-breaks, estabilizadores. Sim. E quando ele me viu, aí fez uma festa, fazia tempo que a gente não se encontrava. Ele disse, Marcondes, vem aqui que eu quero lhe mostrar uma novidade. E arrastou para a gente lá para o stand da SMS, e quando chegou lá, eles estavam com um sistema, lançando o sistema de automação. Chego me arrepio porque... Olha só, gente, parece como até as coisas, que foi combinado, né? Que coisa bacana, né? E aí, na hora, ele me apresentou o produto e a gente começou a conhecer já um primeiro fornecedor para isso, um fornecedor até que a gente já conhecia. E a partir daí saiu abrindo leques para a gente, espaços, conhecendo novos fornecedores, tá? E foi quando começamos devagarzinho no mercado, entrar conhecendo cada arquiteto, sim, apresentando o produto, mostrando muito a parte de áudio e vídeo, que era o que estavam mais acostumados antes da automação. E a gente não sabia como era que ia estar o mercado, porque antes da gente existia uma empresa não de automação, mas era uma empresa de áudio e vídeo, que ela coincidiu da gente estar entrando, eles estarem saindo. Eu digo, gente, será que esse mercado tá bom, não tá? Uhum. E a gente, com muito cuidado, a gente saiu procurando arquitetos, tentando fazer uma divulgação do nosso produto, até que recebemos um convite de uma loja de modulado para colocar lá um showroom, e a gente tinha até medo de investir em showroom, porque não sabia como iria ser o resultado. Né? E aceitamos, e a partir daí foi tudo caminhando, dando certo, foi fluindo, e graças a Deus a gente está aí até hoje, com mais alguns produtos, né, que eu falei para você, que foram agregando, o mercado foi pedindo e a gente foi complementando, que a gente dá para fazer desde a parte realmente do projeto, a entrega final do produto, e criar esse relacionamento realmente bacana com o cliente para ser de longas datas, né? Isso, de longas datas, né? Entra na casa, entra na família, faz isso. parte da família. E ele conta tantas histórias interessantes, né? E você começa a desbravar um mercado, tentar desmistificar um conceito de estrutura que já existia com as construtoras, e na hora que você vê um construtor lhe ouvir, aceitar, acreditar, e ele sair na frente, eu disse, gente, como é bacana, né? Isso. Como é gratificante mostrar o resultado depois de uma coisa que sabia que iria dar certo. Isso. E a partir desse momento você vai vendo as outras construtoras correr atrás, porque aquele ali já saiu na frente numa coisa que você acreditou, né, que você mostrou. Isso, gerou credibilidade. Gerou credibilidade. E é importante a credibilidade. É importante. Mas outro ponto que eu quero voltar aqui para falar com você é sobre a feira, sobre networkings, né? Que a gente acaba encontrando grandes oportunidades nesses momentos. Abre portas, né? Isso, não tenha dúvida. Eu comentei há pouco, né, que a gente tem uma exclusividade aqui em Alagoas, então desses fornecedores que a gente visitou, que eu já visitei, você vai procurando o que tenha mais afinidade com você, que tenha características semelhantes à sua. Então, naquela hora que eu procurava um fornecedor que fosse tão responsável quanto, que tivesse a preocupação com o pós-venda, que tivesse a preocupação de entregar um bom produto, uma boa instalação, a gente chegou em um que foi realmente fantástico, essa ligação. E hoje temos essa exclusividade aqui em Alagoas, que é um fornecedor que nos oferece produtos que estão entre os melhores do mundo em termos de marca, de qualidade, e um fornecedor que diz, Marcondes, se tiver qualquer problema nesse equipamento, não mexam. Manda aqui para a gente, que a gente tem um laboratório, e qualquer coisa a gente faz a recuperação do produto, deixando ele original. É diferente você pegar um produto importado, você levar no eletrônico, a pessoa tira um componente original, bota ali um genérico, você vai perdendo a originalidade. Isso aí. Né? Então, o cliente que tem um produto que a gente está ali no mercado, que se der porventura qualquer problema, ele vai saber que vai ser recuperado, vai estar original. Gente, isso é mais uma tranquilidade para o cliente. Com certeza. Né? E Marcondes, um excelente vendedor. Marcondes Marcondes chega, deixa eu com vontade de ir lá na loja.
Não, imagine, ele conversando aqui. Não, você já sente vontade de adquirir, tem desejo de adquirir. Já tem pessoas querendo adquirir o produto aqui ao lado, né? Isso, aqui ao exatamente, lado. ele está aqui interagindo. Felipe, daqui a pouco, que está nos gravando, ele quer fazer uma pergunta para você, né, Felipe? O Felipe, guarda aí, Felipe. Você gosta da tecnologia, tá parecido aqui comigo. Daqui a pouco a gente troca umas ideias. Tenha calma, viu? Que agora é a nossa vez de conversar. Mas aí você fala essa exclusividade, né? Som Maior e Piero. Isso. Na realidade, a Piero é uma marca da automação, da Som Maior. O Piero, em homenagem ao Leonardo Piero da Vinci, né, que foi o gênio aí da criatividade, de tecnologia, tudo da época. E hoje é um produto que a gente tem componentes que estão há mais de 35 anos aí no mundo. Sim. Então, hotéis em Dubai, hotéis na Maldivas, aeroportos, empresas, residências. Aqui eu tenho vários clientes, empresas também que utilizam e comprovam da qualidade e robustez do produto. Há 18 anos, exclusivo das marcas? Com a Som Maior, não, 18 anos que a gente está com a empresa. A Som Maior deve ter uns 14, 15 anos que a gente está junto. É muito tempo. Então, como você falou no instante, em feiras, todo ano nós temos a convenção. Sim. Então, agora em março vai ser a convenção novamente lá deles. E é uma oportunidade de interagir revendas do país todo. Então, tudo isso é bacana porque você começa a conhecer colegas de outros estados e qualquer informação de experiências, né? É importante. Né? Recentemente, um de São Paulo, Bauru, estava com um cliente dele que estava indo morar em Recife. Ele disse: Marcondes, eu estou com um cliente que está indo para Recife, você atende lá ele? Eu digo: sem problema. Montamos lá a automação, lá a parte de home do cliente, está aqui vizinho do lado. Então, gente, isso é uma troca, né, de amizade e de informações que essas convenções permitem, né? Você ter esse conhecimento além das fronteiras, né? E seu cliente também ir para outro estado, né? Outro lugar que também tenha, né? Já aconteceu, de vários clientes meus, eu dizer: gente, tiver a oportunidade de conhecer o fornecedor, vai, porque tem uma estrutura de demonstração, de salas que são entre as melhores do mundo. Produtos que eu não teria condição de colocar no nosso mercado, tá? Mas lá eles conseguem visualizar um outro nível de produto bem acima do que a gente poderia ter aqui. Eu não imaginava que fosse um mercado que tivesse tantas opções, tão amplo, né? Tão ampla, mas cada mercado vai absorvendo aquele produto mais adequado ao mercado, né? Mas quem já teve a oportunidade de ir lá, de visitar, ficou realmente muito surpreso. E você manda um cliente num fornecedor desse quando você tem a tranquilidade, a transparência e a confiança mútua, né, de vai conhecer, não for meu fornecedor, vai lá. Até para gerar até uma outra visão, né, de uma empresa responsável, de uma empresa organizada, né, de uma empresa parceira, onde você ali pode estar junto, confiando e cada um mostrando o seu trabalho. Isso é muito importante. Maravilha. Isso é super importante mesmo. Né? Mas, assim, para que a gente consiga se aprofundar um pouco mais nos produtos que a Home Digital oferece, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da automação residencial e quais são os benefícios que ela vai trazer para o dia a dia. Né? Vamos lá. Sempre que eu estou com um profissional que ele vai nos fazer uma visita, eu sempre comento com eles assim, um cuidado que a gente tem de oferecer um produto ao cliente. Sim. Quando a gente fala de automação, às vezes a princípio vem o medo, vem um produto caro, vem questão de um suporte, né? Vem toda aquela preocupação de uma coisa do desconhecido. Sim. Mas a partir do momento que você chega com um cliente e você pergunta para ele se ele quer economia, ele vai dizer que quer. Se ele quer conforto, ele vai dizer que quer. Se quer acessibilidade, ele vai dizer que quer. Se quer segurança. Gente, tudo isso é automação. Então, a automação, ela hoje permite toda essa facilidade de um cliente usar um áudio e vídeo, de um cliente ter um agendamento para que as coisas funcionem só em casa, de o cliente ter um sistema de segurança que, se detectar qualquer coisa, mande uma notícia, uma mensagem para o celular dele, ou acione alguma coisa em casa. Então, são vários casos que a gente tem de clientes que começaram a usar automação
E foram vendo os benefícios e foram pedindo mais coisa. Sim. Né? Como um exemplo, eu tive um cliente médico, que ele foi um dos primeiros moradores de um condomínio, e ele disse: Marcondes, eu tenho muita preocupação porque eu dou muito plantão à noite, minha esposa fica em casa com minha filha, e como tem poucas casas ainda no condomínio, ela está muito assustada. Então, teria como eu ter aqui um botão para, caso ela tiver algum medo, apertar esse botão, acender a luz da casa toda, tocar uma sirene, mandar uma mensagem para o meu celular. Olha que maravilha. Aí tudo isso aí vai sendo possível, ele vai vendo a coisa bacana. Nossa. Então, são infinitas possibilidades. E aí eu falei da acessibilidade, né? Então, você imagina, é um pai hoje que tem um filho tetraplégico. Então, ele vai depender de tudo e de todos para qualquer coisa. Hoje a gente já tem um óculos que se comunica com o celular. Se o celular está na automação, ele já vai controlar a casa toda. Legal. Hoje ele tem a voz, que ele já comanda a casa toda com a voz. Então, você vai criando acessibilidade. E é por isso que a automação ela pontua tão forte para o selo verde na construção. E é por isso que, assim, eu não vejo como esse mercado não deixar de avançar cada vez mais. Né? Esse é um tipo de produto que a gente vai vendo o momento cada vez mais crescente. Agora, o que leva tempo é esse conhecimento, é o cliente descobrindo, é o cliente vendo. Ele sentindo necessidade de ter aquele produto ou também, de conhecer o produto, Olívia, de conhecer um produto, porque quando a pessoa não conhece, isso é outra coisa que eu também falo muito para os profissionais. E ele explica bem. Eu digo, gente, a gente como especialistas, a gente tem que mostrar o que existe para o cliente. Sim. Então, se a gente não apresentar ao cliente o que ele pode ter na casa dele, se ele constrói e não executa, ele depois vem na casa do amigo, ele vai dizer: rapaz, por que não disseram que isso existia? Né? E pode gerar um grande problema com o profissional, com o cliente. Eu já vi isso acontecer, porque não foi apresentado. Então, como especialistas, é muito importante que a gente apresente e ele vai dizer: eu vou querer, eu não vou querer. Sim. Dificilmente não vai querer, porque é aquela questão de você deixar uma infraestrutura pronta, gente, isso é barato numa obra. E você deixar a possibilidade de mais na frente querer colocar, não ter problema, então o cliente normalmente faz, no mínimo, a infraestrutura. Uma coisa bem básica também, que às vezes a gente vê câmera, né? Sim, é bem básico. Quantos clientes, às vezes, a gente diz: vai querer colocar a câmera? Não, Marcondes, quero não, que meus filhos já estão grandes, é BBB e não sei o quê. Eu digo: olha, esquece que o filho casa, que vem um neto, daqui a pouco chega o neto na casa dele e diz: Marcondes, meu filho agora quer que eu bote câmera, que os meninos ficam lá em casa, e vai deixar o menino. Aí lá vai você passar cabeamento por cima de forro, tendo cuidado para não misturar com elétrico, para não gerar interferência em imagem. Quando não tem forro, é laje. Aí começa a botar canaleta, a gente começa as gambiarras. Aí não dá, é melhor na construção. Então, na construção, quando você projeta, o resultado final, gente, sempre vai ser o melhor possível. Né? É interessante quando você diz assim, na questão da estrutura, quando você está construindo, você deixar a casa pronta para receber a possibilidade. Mesmo que você não vá naquele momento a priori, né, depois da construção, porque na hora da construção sempre gera uma despesa muito maior, né, para quem está. Mas deixar a casa preparada. Nívia, é aquilo e assim, não faz diferença que você falou aí no valor, não vai fazer diferença na obra, né? Infraestrutura, é coisa pequena. Aquela história, querer e poder é alegria, querer e não poder é frustração. E eu tenho um exemplo disso dentro de casa. Eu construí lá, minha casa tem mais de 23 anos, eu acho. E na época eu vi falar de um tal de aquecimento de água solar. Né? E quando eu fui ver o preço, era caro. E eu cheguei para a Cíntia e digo: olha, isso aqui no final pode onerar nosso orçamento. Mas eu acho que, como é uma coisa estrutural, é importante que a gente faça. Mesmo que mais na frente a gente deixe para fazer um close depois, um modulado depois, né? Porque ali não vai precisar de estrutura. Isso. E fizemos, né, o sistema de aquecimento de água solar. Passamos um tempo que o close era caixinha de papelão. Né? Tudo certo. Mas na hora que deu um fogo um pouquinho, fizemos o nosso close e complementamos lá. Mas, gente, até hoje, estou lá com o meu sistema de água com aquecimento solar, o quanto eu já economizei, o quanto eu não tive um banho melhor. E aí, aquilo que eu falei, que a tecnologia ela vai massificando.
Então, hoje eu vou atender um cliente em Arapiraca, quando eu subo ali a Barra de São Miguel, que eu vejo ali à direita Minha Casa Minha Vida, tudo com boilerzinho de água solar. Então, é uma coisa que já está sendo entregue para Minha Casa Minha Vida. Isso. Gente, eu tenho construtores que fazem muito Minha Casa Minha Vida e ele disse, Marcondes, será que eu já consigo criar um argumento diferente para um Minha Casa Minha Vida? Eu digo, já. Nem que seja uma infra dessa, você só, minha casa aqui está preparada para tal coisa. Você já cria um argumento diferente do teu concorrente. Então, eu acho que assim, o conhecimento é ainda uma barreira que eu vejo, né, de cliente que não coloca ou que não pretende colocar porque não é o desconhecido. Sim. Tá? Mas a tecnologia, gente, é o que eu falei da aquecimento de água solar, vidro elétrico em carro era só de luxo. É verdade. Não é? Carro com direção automática era carro de luxo. Ar-condicionado. Ar-condicionado, você escolhia se ia comprar com agora não, né? Agora é básico. Aí eu tava lá, um casozinho desse que a gente vai vivendo dia a dia. Aí eu tava lá em Joinville e pedi um Uber. Aí quando parou, chegou uma senhorinha de 82 anos dirigindo Mobi. Aquele carrinho de entrada da Fiat. Aí eu entrei no banquinho de trás, quando eu olhei, disse, eita, danadinha a senhora, né? Ela disse, meu filho, eu estou aqui para ganhar um dinheirinho, para me divertir um pouquinho, porque meu filho tudo casado. Meu filho tudo casado, eu sozinho em casa. E eu adoro dirigir, então eu me divirto no meu trabalho, estou ganhando um dinheirinho, né, e estou, né, me ocupando. Eu disse, mas esse carro da senhora todo completinho. Ela disse, ele é automático, vidro elétrico, direção hidráulica. Gente, é um carro de entrada. É por isso que eu falo que a tecnologia, ela vai avançando e vai massificando. Isso. Então, se a gente tem isso básico, hoje num carro, se a gente tem... A casa vai estar do mesmo jeito, é acessibilidade, é economia, é conforto, né? Verdade. A tendência da tecnologia é essa, é sempre de avançar. É essa a visão que eu tenho. Eu achei massa aquela. Eu queria que você repetisse a frase que você falou, querer poder e querer... Você querer e poder... Eu queria que você dissesse isso olhando para aquela câmera. Viu, gente? Eu sempre digo que você querer e poder é uma alegria. Agora, você querer e não poder é uma frustração. Né? Já pensou querer fazer uma coisa e não ter mais condição? E aí eu faço um outro paralelo que antigamente a gente estava acostumado com ar-condicionado de janela. Então, a construtora fazia um buraco na parede e deixava uma tomada. Para eles colocarem estrutura para um splitter, demorou porque era custo para eles. Mas a partir do momento que foi o splitter entrando no mercado, quem não quis colocar foi perdendo o mercado. Isso é a tecnologia. Então, hoje virou um padrão. Isso. Né, Nívia? E quem quer colocar mais janela? Não, ninguém, só se não tiver condição mesmo. Essa evolução é que a gente tem que ir incorporando. E aquele que faz, e aquele que sai na frente, gente, sempre tem alguma vantagem. Com certeza. Né? Começa a divulgar primeiro, começa a ter oportunidades Conta primeiro. Vive as dificuldades também primeiro, mas viver as dificuldades é você aprender, é você crescer. Isso, não capacitar. É capacitar. Então, na hora que você vai vendo uma dificuldade que você vai superando, você vai crescendo, né? Então, a gente tem que fazer das dificuldades uma lição para poder realmente estar crescendo. É verdade. Quando você falou aí dessa questão da infraestrutura, né, da construção, e aí a gente passa por aquela ideia de que muitas vezes, não vou colocar isso não, porque talvez eu nunca vou ter condições de colocar. E você trazendo aí com a clareza tão grande o quanto é comum. É comum, assim, a automação, gente, ela começa de uma forma básica. Como ela já entra. Ela começa de uma forma básica. E a partir dali do momento você pode ir colocando coisas que vão agregando valor ou facilidades ali para um cliente, né, com determinado produto, mas não necessariamente aquele produto seja uma peça fundamental para que a automação dele funcione. Isso, né? Uma construção. Você vai construindo. Você fica lá preparado e vai acompanhando o crescimento, as novidades, as inovações. E aí eu ia falar sobre tendências de inovações na automação. E se você tiver... Você quando falou, olha, quando você disse assim, que o médico falou, um botão para ela acionar, as lâmpadas da casa toda acender, e eu lá receber a mensagem. Eu disse, então não tem limites. Não tem. Na realidade, a automação, ela realmente permite que você tire obrigações,
né, da tua cabeça. Por exemplo, tem clientes que ele tem um filho que faz natação desde terça e quinta, e toda terça e quinta ele tinha que estar preocupado em ligar o aquecedor da piscina para que ele pudesse, o filho fazer a natação na temperatura desejada. Gente, às vezes esquecia, o ser humano é falho, né? Mas com a automação não, ele passou a controlar aquilo para ele, foi menos uma responsabilidade que ele tinha. Tá? Isso assim de coisas básicas, mas desde um controle total da casa em termos de acionamento de equipamentos, de iluminação. Gente, botar para acender uma iluminação sozinha, para que desligue sozinho. Determinado horário. Uma irrigação. Então, toda coisa que ela permite... Você vai viajar também, né? Já pode... Você falou em viajar, você tocou num ponto interessante. Teve um cliente meu que ele disse... Água às plantas também, né? Não, e uma coisa que eu não sabia, viu, Olivia? Um cliente meu, ele disse, Marcos, toda vez que eu viajo, eu tenho que deixar a chave do meu apartamento com alguém. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu tenho um aquário e o peixe tem que ter um tempo de luz acesa, senão ele morre. Eu não sabia. Também não. Eu digo, não, gente, então vamos acabar essa dependência. Né? E colocamos lá a automação para a iluminação lá do aquário dele, e aí ele se despreocupou dessa responsabilidade que alguém tinha que ter por ele, né? Então, assim, a infinidade de possibilidades que a gente, depois que o cliente começa a usufruir, a tendência de querer crescer. Dizem que o paladar não retrocede, né? Depois que experimenta e gosta, né? Quem é que não vai saber? O que é bom, a gente acostuma muito ligeiro, rapaz. Demora não, viu? É rapidinho. É uma facilidade para gostar do que é bom rapidinho, né? A gente acostuma com tudo, e com o que é bom, pronto. Não vai. Você que está quase me conquistando. Daqui a pouco. Cara. E animais também, né? Numa casa que precise, o dono quer acompanhar, né? Isso. Não, aí, gente, é um leque de possibilidades que, né, você pode fazer com automação. Lá, a automação da gente, ela pode pegar um exemplo, ter o controle de umidade do ambiente. Então, se o ambiente está perdendo muita umidade, que liga um vaporizador. Isso é uma criança, uma coisa que precise de sair, tá? Empresas que salas de TI não podem ficar sem ar-condicionado. Então, a gente tem 2 ar-condicionados sendo monitorados e um controle também da temperatura da sala. Se porventura aumenta aquela temperatura acima do que ele especificou, vai receber a mensagem. Então, pode ter os 2 ar-condicionados de um problema. Legal. Tudo isso aí vai sendo monitorado e aí um leque, né, de controle aí de iluminação, de controle de água, é tanta coisa que a gente vai falando de automação, né? Eu já quero para minha casa. Menino, tô vendo que ele está quase me conquistando. Dizendo. Então, eu vou dizer que, pelo que eu estou entendendo, a gente vai falar só sobre automação e vai falar sobre sonorização, que vai estar tudo no pacote. Tá no pacote. Na realidade, o pacote tem aqueles 5 produtos, né, que vamos ver nosso tempo aqui, se a gente consegue. Mas a gente tentar falar sobre essa questão da acústica, do ambiente, mas porque está tudo no pacote, pelo que eu estou percebendo. Pacote, né? Que, na realidade, quando a gente fala de áudio e vídeo, é outro leque que se abre na empresa. Que a gente, às vezes, fala de um home, né, do cinema. Isso. Mas, gente, quando a gente fala de áudio e vídeo na home digital, a gente está falando de um estúdio, a gente está falando de um shopping, a gente está falando de uma igreja, a gente está falando de uma sonorização de uma casa, de um home. Vai dependendo de cliente a cliente. E a gente vai tendo as soluções para ir atendendo. Shopping de Arapiraca, a gente fez toda a sonorização dele, fizemos o de Delmiro Gouveia também, fizemos a Igreja Matriz de Penedo. Então, são possibilidades que a gente pode conseguir atender um cliente. Sim. Tá? Mas deixando muito claro que desde um cliente mais simples a um cliente mais sofisticado, a gente vai procurar atender sempre da melhor forma que a gente pode, com o maior carinho e tentando entregar ao máximo o que aquele equipamento permite. E vai acabando também com essa questão, você falou aí sobre a energia solar, né, do aquecimento, tudo do banho. Aquecimento da água. Da água, né? E tem a energia solar também agora, né, cada vez mais presente, né, Nívia? Isso. E como é importante, né? Porque o que a gente está achando que é caro, na verdade, está entrando na vida da gente como benefício. Né? Exatamente, para que a gente tenha uma despesa menor no dia a dia. Então, assim, às vezes é um investimento grande a priori, quando você está lá instalando, mas depois a pessoa vai sentir
no bolso de verdade, né, o benefício. Nívia, eu falei que eu construí minha casa tem, né, mais de 23 anos aí atrás. Eu não trabalhava nessa área ainda, mas eu sempre, né, procurei deixar uma parte de tecnologia em termos de água, que era da época. Não é? Hoje eu também já coloquei sistemas de automação lá em casa, já coloquei sistema de aspiração central lá em casa. Né? Minha esposa ela é muito alérgica e foi um produto que revolucionou a questão da alergia dela dentro de casa, melhorou demais. E depois eu explico com mais calma. Eu queria que você falasse depois. Eu explico já, tá? Mas coloquei recentemente não, acho que em dezembro do ano retrasado, o sistema de energia solar também. E você vai vendo isso, a tecnologia fazendo com que você usufrua, economize, isso. Não é? Então, aí meu filho já foi ver o carro dele, já quis comprar um elétrico, então já não tem um custo do combustível. Ótimo. Então, mas isso está ali para você usufruir, não é? Eu vou deixar, gente, de comprar um notebook, porque o notebook pode dar problema? Não. Eu vou procurar a marca boa de notebook, vou usar, e se porventura der um problema, eu vou no canto ali, resolvo. E continuo a trabalhar. Eu vou comprar um carro sem vidro elétrico porque ele pode dar problema? Não. Se der, a gente compra, vende o carro, sobe e desce todo dia, não dá problema. Mas se der, vai ali, resolve e deixa funcionar direitinho. Mas não podemos fechar os olhos para a evolução das coisas. Né? Isso, questão vai se tornar, está se transformando cultural. Né? A gente vem de uma tecnologia. Eu gosto de falar dessa faixa etária, dessa fase de idade, né? Essa galera que vai de 40, 50 anos. A gente sofreu um bocado para acostumar com tudo, né? Porque foi criado de um jeito, precisou criar de outro e teve que viver toda essa transformação de tudo, de mundo. Né? O mundo se transformou nas últimas 3 décadas e a gente está vivendo, sentindo na pele, precisando se adequar às realidades e de boa, né? Sem gerar nenhum problema. E eu vou vendo você aí contando essa evolução da tecnologia também, mas também dizendo que ela está trabalhando ao nosso favor e que a gente precisa realmente acompanhar esse crescimento, porque se a gente não acompanha esse crescimento, a gente vai acabar perdendo. Não é isso? É verdade. Não é mais ou menos assim, e quando né? chega um cliente que diz, não, Marcos, eu sou muito analógico. Eu digo, peraí, qual é o celular que você está usando? Aí é um smartphone. Eu digo, como é que o seu analógico está com um smartphone? É verdade. Né? Então, assim, ele já está com a tecnologia na mão. A gente não está entendendo muitas vezes que já está vivendo. Já está vivendo isso aí. Já está vivendo isso aí. Tempo. Então, na realidade, quem hoje não tem um smartphone... vai colocar aquele lanterninha que a gente tinha lá atrás para o pessoal usar hoje, aí é que não consegue usar. Não consegue usar. Não consegue usar. Mas em termos da tecnologia, gente, a tendência é facilitar. Principalmente para os mais idosos, porque ela vai criar rotinas, ela vai criar cenas que ela pode executar ali uma função para ele, que ele tinha dificuldade em executar. A mesma parte de áudio e vídeo que a gente falou, começou a falar. Gente, você imagina hoje uma casa de um casal que ela gosta de assistir um Netflix e ele gosta de assistir um Sport TV. Você tem, às vezes, uma TV Smart, que tem ali o Netflix, mas o Sport TV ele tem que acessar por um decodificador desses de antena. Aí, na hora que quer assistir o Sport TV, aí vai ter que chavear a TV para o HDMI, que está aquele equipamento, ver qual é o canal. Gente, o pessoal se atrapalha. Se atrapalha Mas muito. se você chegar ali no celular, você botar um íconezinho do Netflix, um íconezinho do Sport TV, para na hora que ele clicar, o sistema já fazer tudo só, é uma facilidade, é uma acessibilidade, é um conforto. Né? E é isso que precisa qualidade atender. De vida. Qualidade de vida. Né? Então, assim, você começa a deixar com que as pessoas usem mais a tecnologia, né? Com mais tranquilidade, com menos medo, porque está cada vez mais presente, gente. Então, não tem o porquê ter mais esse medo, né? É saber usar aí a favor e a gente explicar direitinho, né? Com calma, com tranquilidade. Eu acho que eu tenho esse temperamento, assim, de qualquer forma, mais tranquilo, que eu gosto de explicar direitinho para o cliente, para que ele vá utilizando ali, vá, né? Usufruindo do que ele comprou. E aí, a partir desse momento, ele às vezes vai pedindo para agregar mais coisa, né? Acostumou com a coisa, naturalmente. Isso. Entendendo o que precisa, entendendo o que Isso, precisa. E vendo as possibilidades, né? E como você enxerga a questão do crescimento aqui no Brasil da automação?
Nívia, eu sempre tenho um olhar muito otimista, Sim. porque eu sempre digo que a tecnologia sempre avança, ela não retroage. A gente está vendo cada vez mais esse produto em crescimento, a automação, a tecnologia em geral. Então, minha visão futura é uma visão muito de otimismo, tá? Porque a gente já comentei um pouco antes que a gente vai vendo a tecnologia massificar e o preço reduzir. O que a gente tem que fazer é com que as pessoas passem a ter um maior conhecimento do tipo de produto. Porque o desconhecido é que é difícil ser vendido, né? Mas a partir do momento que o cliente vá tendo a noção do que realmente é, a tendência é que vá massificando. Então, se a gente olhar, né, de quando a gente começou para cá, gente, eu brigava para poder vender. Sim. Era difícil, eu tinha que quebrar muitas barreiras. Hoje o cliente chega pedindo, né? Ou porque o amigo já indicou para o outro, já viu em algum local. Então, isso faz com que a coisa vá avançando, mas é de uma forma ainda muito lenta, diante de uma divulgação que poderia ser bem maior. Isso. Tá? Então, eu acho que hoje é uma barreira que existe, é essa, né, do conhecimento, mas é um tipo de mercado que eu não vejo como um retroagir, não expandir. Quando né? você falou aquele exemplo das casas, do Minha Casa Minha Vida, isso. É só uma questão de conhecimento, da pessoa entender que a partir dali está acontecendo já a automação, né? Isso, exatamente. Então, esses eletrônicos mesmo, hoje qual é um eletrônico hoje que não vem com controle remoto? Isso, Não é? E aí você vê que agora eles estão até tirando um controle remoto para colocar um app, porque os equipamentos estão entrando na rede. Isso. Então, como uma forma até de economia do equipamento, coloca um app no celular, isso, baixa. Que aí baixou ali, às vezes dá até mais funções do que no próprio controle remoto. Isso. Não vai correr o risco de quebrar, vai ser vai ter não vai acabar. vários controles dentro de casa, a pilha não vai estourar e estragar, né? Em vez de eu ter um controle agora, vou ter vários controles, então cada celular pode baixar ali o app e controlar aquele equipamento. Isso. O que a gente está vendo é a questão da integração desses equipamentos dentro de uma plataforma única, né? Podendo, através dela, criar cenas, criar facilidades, rotinas que a gente até então não tinha isso aí. Mas a tendência de crescimento de tecnologia, a gente não tem como voltar atrás. A tecnologia trabalhando totalmente ao nosso favor. Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Totalmente ao nosso favor, sem ter medo. Isso. Sem ter medo até de gastar mais. Isso. Porque no final vai haver uma economia. Vai. Porque a partir do momento que você consiga controlar iluminação, equipamentos, tudo isso, você vai ter uma redução. Com certeza. Clientes nossos que tinham de clínica, por exemplo, que esqueciam o ar-condicionado ligado o final de semana todo, eles Marcondes, a luz o cara ainda vê que está aceso, o ar-condicionado o cara não percebe, não desliga. Não percebe não. E aí deixava o final de semana todo ligado, colocamos os controles nos ar-condicionados, e quanta economia nos gerou para esse cliente. Com certeza. Então, é para facilitar, né? Para economizar, para dar conforto, acessibilidade, tudo que eu falei anteriormente, que é uma grande realidade, né? Isso. Agora, que a única coisa assim, que eu gostaria de complementar e ter o cuidado é porque o cliente tem que viver uma boa experiência. O cliente tem que colocar um produto que ele fique tranquilo. Porque em tudo a gente vê produtos de qualidade e produtos sem qualidade. Seja aí um vinho, seja um perfume, seja um carro, né? São produtos que têm uma preocupação numa fabricação e o outro nem tanto. Isso. Então, o que a gente tem que colocar para o cliente é uma experiência que realmente traga uma satisfação, né? Uma experiência boa para que ele realmente usufrua daquele benefício que ele está colocando para ele. Sem gerar trauma. Sem gerar traumas. Isso, né? É verdade. Isso é fato. Você falou aquele caso do amigo, né? Que teve uma experiência ruim e já queria passar para o outro, que desistisse, que não valia a pena. Já tinha pensado em nem colocar por uma dica de um amigo de São Paulo. E eu digo, olha, sabe o que o seu amigo instalou lá? Eu disse, não, deixa eu instalar. E está há mais de 13 anos instalado, não é? E já fizemos ampliações no apartamento. Gente,
Então, está usufruindo aí de um bastante tempo, e se fosse uma coisa que não tivesse colocado, eu tenho certeza que ele estaria arrependido. Gerando credibilidade. E outra coisa, com um apartamento desvalorizado, porque a partir do momento hoje que você pega um empreendimento, que você não coloque a tecnologia nele, as opções que você possa ter nele, você já está com um empreendimento, um apartamento, uma casa já sem valor, defasada. Né? Porque entre uma básica e uma estruturada para a tecnologia, a tendência é que a pessoa corra para aquela que está preparada. Precisa sempre estar em constante evolução. Isso. Nós ouvimos, numa entrevista passada, o Fernando Ginelli, né, falando sobre essa questão de quando você chega em determinado local, quando você chega em determinado ponto na sua empresa, no seu empreendimento, é inevitável que você não cresça. É verdade. E você vem dizendo agora, usando agora a temática tecnologia, que quando você chega em determinada situação, é inevitável também que você não evolua. Isso. Então, essa evolução, ela tem que ser real. Tem que ser real, em todo o tempo. Não, isso é uma preocupação constante que eu sempre tive, né, de procurar ver novidades, essas convenções que a gente sempre também muita troca de informações e de tendências, né, que a gente tem que estar preparado, né, para as novidades. Então, é uma procura constante em atualizações, né? Mas isso é uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu sempre procurei estar buscando, né? Procurei estar implantando na minha empresa e nos meus clientes, mas não pode baixar a guarda e deixar de estar antenado com as novidades. Certeza. Né? Isso é verdade. Você falou aí que no passado você precisava convencer as pessoas para adquirir o produto. Hoje é mais fácil que as pessoas venham em busca do produto, né? Isso. Mas ainda existem desafios. E qual seria deles, assim, que a gente pudesse agora trazer para evidenciar? Quais seriam os desafios hoje? Os desafios, Nívia, seria realmente uma divulgação, um conhecimento maior, né, dos clientes com o que existe aí no mercado, porque ainda existe muito desconhecimento. O falar de um produto, às vezes o cliente não consegue assimilar o que ele realmente é, o que realmente faz. Então, é por isso que eu sempre faço um convite. Gente, vai até nosso showroom, tenho o maior prazer em receber, tenho o maior prazer em demonstrar, para que o cliente possa vivenciar o que a gente está conversando aqui, né? Ver o quanto que é bacana, o quanto que ele pode ter. O quanto é real, né? O quanto que é real. Então, a partir do momento que o cliente vai tendo uma visão, esse é o grande desafio, ele não tem como deixar de querer, né? Então, acho que um grande desafio hoje ainda é a divulgação do produto, é o conhecimento, num geral, de um povo, saber o que aquilo ali pode proporcionar a ele. Para desmistificar. Né? E quebrar essa ideia, gente, do que é caro, de quebrar essa ideia do que é difícil, de quebrar essa ideia de que não vai conseguir usar. Gente, é tudo paradigma que a gente quebra ali rapidinho, tá? O que eu falo para vocês é questão de acessibilidade, é questão de facilidade aí para os idosos, tá? Então, quantas coisas você não pode ali colocar para que o idoso se sinta mais confortável, que o filho se sinta mais confortável com uma pessoa idosa em casa, para que, de repente, ele execute ali uma ação que chame a atenção do filho, ou que execute uma função em casa que ele estaria querendo, algo de emergência. Então, é um leque realmente muito grande, né? Até que próprio deixa ele mais no limite, né? Que não limite ele, né? Que deixa ele mais confortável. Para ficar sozinho, né? Poder mais independência. Mais independência, exatamente. Usar, né? Que gere mais independência para a pessoa. Isso daí de uma pessoa que eu falei idosa, até de uma pessoa que eu comentei também tetraplégica, que não tem movimento, que não tem, mas ainda tem ali a voz que pode ajudar a comandar ali a casa. Né, o que eu falei também do óculos, que você vai comandar um celular que está conectado com a casa, comandando a casa. Então, você vai criando realmente caminhos para que possibilitem essa acessibilidade aí, né, de um idoso. Pelo que eu estou vendo, dá para automatizar quase tudo. Dá. Verdade. Dá. Quase tudo. Quase tudo. Tem gente que vai querer automatizar mais coisa, mas não consegue, né? Mas, você não consegue não, né, Marcondes, automatizar, não. Tem coisa que não dá para automatizar. Era bom assim, a gente conversar mais. Vamos deixar para a próxima entrevista. Próxima oportunidade, a Cíntia vai mostrar também. Ela é muito bacana em oratória e ideias. Sim. Tá? Ela tem uma criatividade também muito grande.
Eu acho que vai ser uma oportunidade, vai ser uma oportunidade muito bacana também de trazer o olhar dela de arquiteta, de empresária, nesse meio, né, para que vocês possam também ter uma outra visão. Sim, né? Com certeza. Ansiosa para conhecer a Cíntia. Já conheço. Mas você tem aí 18 anos de história, meu amigo, um excelente vendedor. Obrigado. Um excelente pessoa, explica muito bem. Você e Home Digital é Marcondes. Eu não posso dizer de Cíntia porque não está presente, mas você representou ela muito bem. Obrigado. Né? Aqui, então, assim, a impressão que eu, Nívia, estou saindo daqui é que você realmente é Home Digital. Você veste essa camisa, você é o dono da empresa, o cara que entende de tudo e que terceiriza o trabalho. Tem os seus funcionários, prepara outras pessoas, mas que sabe tudo que está fazendo, tem esse cuidado, essa excelência em buscar a exclusividade nas marcas que você oferece. Tem aí um showroom para trazer as experiências, desmistifica a questão do valor, de dinheiro, de necessidade, enfim. Verdade. Parabéns, muito na realidade, assim, são 18 anos, é uma luta, né? É um tempo de desafios, né? Então, início sempre aquela perspectiva de vai dar certo, não vai dar certo, é uma coisa nova. E assim, foram vários obstáculos que eu tive que enfrentar, de eu buscar conhecimento. Às vezes eu falo para um colaborador novo, gente, aproveita o meu conhecimento. Eu estou aqui para pegar essa bagagem que eu tenho hoje. O quanto eu tive que ir buscar, tanto teve que correr, de fazer curso. Né? Então, vamos lá, vamos junto, vamos fazer treinamento, vamos, né, tiver dúvida, traz para a gente tirando. Aproveita o conhecimento, que eu tenho o maior prazer, né, em conversar, em mostrar, explicar. Que eu acho que quanto mais conhecimento, melhor, né? Isso dentro da empresa, fora também, os clientes, os amigos. Quanto mais que eu falei da grande dificuldade e barreira que a gente tem, é justamente o conhecimento. Então, quanto mais puder passar, melhor, né? Mas a Home Digital é o meu negócio, né? Então, quando a gente tem um negócio que a gente gosta, que a gente domina e não tem como não vestir a camisa, né? Eu tenho uma equipe de colaborador hoje fantástica, que tem uma equipe que está há mais de 14 anos aí comigo. É uma equipe de campo que já sabe o que fez em cliente 10 anos atrás, 12 anos atrás. E você ter esse domínio é muito bacana, porque quando você terceiriza, você pode mandar, uma empresa pode mandar uma pessoa hoje, outra pessoa amanhã. Gente, e como é que vai? Tá descobrindo o que é que foi feito lá. Né? Não conhece, né? Então, essa é a importância da gente ter uma equipe bem preparada, uma equipe contínua com a gente, que a gente consiga dominar um horário para qualquer necessidade saber que pode contar. Então, né? Realmente uma equipe que a gente conta, que a gente fica tranquilo em mandar para um cliente que sabe que vai lá e vai dar certo. 14 anos com a mesma equipe. Demanda o quê? Demanda muita paciência, na realidade, pessoas, a gente sabe que a gente tem que saber lidar, né? Porque cada um tem um perfil. É o desafio, né? Cada um tem um perfil, cada um tem um ego, cada um tem um comportamento. Mas é a gente mostrar o exemplo, né? Então, eu digo, olha, você não me vê aqui gritar com ninguém, você não vê chamar palavrão, você não vê né, que criar um mal-estar. Se tem alguma coisa, a gente chama, a gente conversa, mas eu jamais vou admitir que você faça uma coisa sem ser dentro do nosso padrão. Que eu acho que é isso que eu falei que me identifica que eu falei com a Som Maior, que a gente tem uma parceria. Gente, são coisas que têm perfis semelhantes. E aí a equipe vai também assimilando isso aí. Né? Então, você pega equipes que são pessoas, às vezes, simples, que moram em locais simples, que entram em casas de cliente muito bacana, mas que sabem entrar, sabem sair, sabem se comportar, sabem conversar. Então, isso nos dá uma tranquilidade e um feedback muito grande dos clientes em relação a isso. Então, demanda muita postura, né, Marcondes? Muita postura, né? É o trabalho, né, que a gente desenvolve, né? E aí a gente tem que acabar a entrevista, né, Olivia?
Mulher, fica, agora se demorar mais um pouquinho, demorar mais um pouquinho. Aí ele já convence a gente. Aí vai convencer, aí pronto, chamar aqui o Dudu, ele vai dizer, minha filha, acaba essa conversa. Aí é o Fábio. Mas o Fábio já gostou. Na realidade, já conquistou, não foi? Já conquistou o Fábio. Na realidade, quando o papo flui tranquilo, né, o tempo vai passando e é um papo gostoso, e a entrevista, quando é boa também, a gente se deslancha, né, Nívia? Isso, muito top, viu? Bacana. Parabéns. Você obrigado mesmo. Conquistou aqui a mesa, dominou. Dá para abrir o câmera, né? Tá pronto para fazer o podcast. Tá pronto para fazer. Tem conteúdo para isso. Muito bem, vamos embora. Bom, eu quero só que você deixe uma mensagem final. Tá. Porque quando eu vou batendo sempre nessa tecla dos 18 anos, da experiência, é porque eu sei que nesse tempo você aprendeu muita coisa, enquanto ser humano, enquanto tecnologia, mas também enquanto ser humano, enquanto pessoa. Você traz aí a questão da postura para trazer. Você tem 14 anos de equipe, da mesma equipe. Isso não é fácil, não, Marcondes. Não é fácil, né? não é fácil. É uma família, 14 anos, você ali com aquele mesmo grupo, aquelas pessoas que já sabem como é o Marcondes, e como é a Cíntia, e como é que a gente deve trabalhar, e como é que a gente deve chegar. Você falou aí, usou uma frase, assim, usou uma colocação que me remeteu ao passado. Pessoas que são mais simples, mas que chegam em casa de pessoas que tem um patamar diferente e que sabem entrar e sabem sair. Eu ouvi isso com o meu avô e com a minha avó. Saiba entrar e saiba sair. Minha mãe também. Aprenda esse exemplo. Né? Então, assim, ao meu ver, terminando essa entrevista aqui, eu enxergo Marcondes como aquele pai, dono da empresa, mas aquele provedor, aquela pessoa que conhece, que entende, que vai aconselhar, que vai saber resolver o problema. Isso é tão importante, Marcondes. Não tenha dúvida, Nívia. E assim, quando a gente pega a equipe, eu falo para eles assim que cada um lá tem sua importância. Isso. É como se ali fosse o motor e cada um uma pecinha do motor. Então, ali não tem nenhum melhor do que ninguém. Cada um tem seu valor e cada um tem que ser respeitado, tem que ser orientado para que se comporte da melhor forma, né? Sabendo que pode contar com a gente tem lá realmente como uma família. Eles passam, às vezes, mais tempo com a gente, na empresa, do que em casa. Com certeza. Então, realmente, eu digo que somos uma família. Agora, o que eu sempre cobro muito é justamente a questão do respeito, a questão da educação, a questão do trabalho bem feito, né? De fazer o certo. Então, eu digo, olha, a gente fazer o certo, a gente já está diferente de tanto que a gente vê no mercado, né? A gente fizer um pouquinho mais, já está realmente bem diferente. Agora, o certo, né, que é nossa obrigação, isso aí eu digo, olha, vamos fazer o que é o correto, vamos fazer o certo. E eles já captaram isso, eles sabem da nossa exigência quanto ao cliente, quanto ao serviço que a gente presta. E eu acho que isso é o fruto, né, desse tempo que a gente está junto, essa assimilação que eles adquirem, esse crescimento que cada um deles vão tendo, e essas oportunidades que ele tem, às vezes, de fazer uma coisa em casa, de melhorar de um sonzinho, a gente vai ajudando para poder ajudar no que a gente pode, né? Mas é uma coisa que eu sempre procuro estar correto com eles, né? Então eu digo, olha, de vocês, o que tiver de falar, que tiver qualquer dúvida em relação a qualquer coisa, né? Ou conversa comigo, ou melhor, conversa com o escritório de contabilidade, conversa com outra pessoa, que às vezes não é minha área, mas eu nunca disse para fazer nada de errado com ninguém. Então, se a gente fizer o certo entre a gente, se a gente fizer o certo com o nosso cliente, a gente já está diferente aí de muitos. Então, nesses 18 anos, realmente foi uma lição grande de vida, porque foram muitos desafios que tive que passar, muitas barreiras que tive que superar. Né? E hoje a gente vai colhendo os frutos desse trabalho feito lá atrás. Né? Então, graças a Deus, hoje é Home Digital. Eu sempre costumo perguntar de uma pessoa que entra lá, né? Mas qual é a sua ideia da Home Digital? Qual é a sua visão da Home Digital? Né? E às vezes, Marcondes, falaram que você é caro. Eu disse, mas vocês falaram que eu sou caro? Não, mas isso aí é o de menos. Ou eu iria ficar preocupado se falasse que eu era desonesto ou que fazia um trabalho mal feito. Mas o caro, Nívia, é você comparar dois produtos, um que custa 10 e um que custa 1.000. Tá, você está falando de um produto que é um valor agregado maior, você quer um produto de outro valor, você quer uma marca diferente, eu vou ter, tá? Agora, de ter um produto de uma marca diferente, de ter uma marca exclusiva, bem, isso aí não é que é caro, é o valor do produto, né? Eu posso dizer que um mob
é caro ou é barato? Pode ser caro para uns, barato para outros. É o preço do Mobi. E o Corolla? É o preço do Corolla. Agora, cada um oferecendo ali a sua característica de tecnologia, de conforto. Então, essa questão de valores entre produtos é muito relativa. Né? Eu posso chegar num supermercado para comprar um vinho ali de 50, de 100. Vou ter vários valores, vários resultados de vinhos. Como um produto de maquiagem para vocês. Como qualquer coisa, gente. Ele pode variar valores. Mas dizer, que falam de mim é que sou caro, eu fico até alegre, porque eu digo, eu posso ter um produto de qualidade diferente do meu concorrente. Agora, falar que eu sou desonesto, ou falar que eu estou fazendo serviço mal feito, me preocuparia muito. Mas, graças a Deus, esse não é o que chega. Então, nesses 18 anos, eu só tenho realmente a agradecer a Deus, né, pela saúde, pelo que Ele consegue me proporcionar para eu poder enfrentar o dia a dia. Muitos obstáculos realmente já vencemos. A Cíntia, que foi uma parceira nesse tempo todo de empresa, e a gente sabe que não é fácil, né? Família, com trabalho, certeza, dia a dia, negócios, né? Então, hoje eu ainda tenho uma sobrecarga um pouco grande. Ela às vezes reclama, que eu digo, pai, você... Né? Às vezes parece um escravo de um trabalho que não é tanto tempo. Eu digo, não, mas quando a gente faz o que gosta, a gente termina, às vezes, esticando um pouco mais o horário. Não é? Mas, assim, então, eu acho que hoje o que levei de experiência nesses 18 anos, é você ser resiliente, é você lutar pelos seus objetivos, pelas suas metas e procurar conquistá-las, entregando aquilo para o cliente com amor, com o maior amor que você possa fazer, porque você entregando ele com amor, com carinho, você vai estar entregando a coisa bem feita. Isso. Né? Então, na hora que você pega um cliente, que você entrega, você termina tirando ele de cliente para amigo. Isso. Então, você cria um relacionamento. Não faz clientes, faz amigos. Você faz amigos. Né? Então, na hora que a gente cria esse vínculo, eu tenho ali ele como uma pessoa que virou meu amigo, que ele tem meu telefone, que ele pode me ligar ali qualquer hora que eu vou. Se eu não conseguir atender por algum motivo, eu vou retornar, mas não vou deixar de atendê-lo. Mas você vai terminando tendo uma legião de amigos. Não é? Porque nossa ideia é de você ter aquele cliente ali por longuíssimas datas, até porque a automação permite que você vincule, vincule ali uma relação já de passe longas para datas, os filhos, né? E assim vai, netos. Né? Porque a partir do momento ali, qualquer coisa que ele precise de mudança, de já acréscimo, ou de, né? Fiz uma automação lá, vamos supor que ele mudou a televisão que era LG, botou uma Samsung, e ele precisa que eu coloque no sistema, que agora é outra marca, que são códigos diferentes. Então, você cria esse vínculo. E nada melhor do que você ter essa boa relação para que qualquer necessidade que tenha de contato, você está sempre aí à disposição. Para que você se torne referência. Referência, é muito bom. Marcondes, mais uma vez. Já gostou, viu? Vai ser o 2, edição 2. O segundo pode. Home Digital, parte 2. Parte 2, A parte 2 a Cíntia vem. Pronto, a parte 2. Parte 2 é acompanhado. Para a gente ver como é que vai ser essa questão de automação, de automatização da vida. Isso. A 2. O olhar de um arquiteta, né? O olhar de um arquiteta. Isso, Mas foi um prazer ter conhecido você. Olha, prazer realmente foi todo nosso. Muitíssimo obrigado pela oportunidade da gente poder estar conversando um pouco aqui com os nossos ouvintes, né? E o que precisar realmente em termos de informação, de contato, de dúvidas, estamos aí à disposição. Gostaria de fazer um convite aí a todos que estejam acompanhando. Se puderem nos visitar, conhecer nosso showroom, a gente está lá na Mário de Guzmão, 465, ali naquela galeria que fica o Café São Brás. A gente está naquela parte lá superior. A gente faz um atendimento com agendamento, mas terei o maior prazer em recebê-los, mostrar o que a gente está falando aqui, que não é balela, que não é conversa mole. Ver na real, gente, ver funcionando, isso é muito bacana. Então fica aí o convite para vocês. Qualquer coisa, se puder acessar nossa página no Instagram, Home Digital, acessem, vá vendo com que a gente trabalhe. Qualquer dúvida que queiram ter para a sua obra, o trabalho que vocês estejam desenvolvendo, temos o maior prazer em estar junto com vocês.
Gratidão. Tá aí o cara empresário, vendedor, desenrolado. Muito bem. Ganhou. Finalizou. Ganhou. Chave de ouro, não foi? Chave de ouro, muito bem. Poucas pessoas a gente enxerga vestindo tanto, entendendo tanto do que faz e tudo mais. Parabéns, Marcondes. Uma aula. Deus abençoe. Amém, amém a todos nós. Que a Home nós. Digital cresça e expanda cada vez mais. Com certeza, a nossa parceira do Metropolitano Maceió. Não, a honra é toda nossa. Eu digo que é outra família da Metropolitano, né? Porque na hora que você tem um pool de empresas parceiras e com mesmos objetivos e com sinergias semelhantes, a gente flui, tudo verdade, flui. Certeza, né? Obrigada, então, viu, Marcondes, Cíntia também. Muito obrigado, Lívia. Grandes relacionamentos que só tendem a gerar crescimento. Verdade. Bacana. Isso é muito bom. Então, foi mais um podcast, mais um episódio do Pod Metropolitano, Olívia Taveiros, Marcondes Malta, Home Digital. E é isso aí, gente. Estaremos ansiosos para o próximo programa. Com certeza. Né? Até o próximo. Até o próximo. Obrigado.